Estamos chegando aqui no shopping de Piracicaba e dá uma olhadinha aqui, ó, um exemplo clássico de progressão aritmética. Mas vamos dar um pause nesse vídeo e analisar uma coisa muito importante, e não é o valor salgado do estacionamento do shopping, e sim que ele participa de uma progressão aritmética, uma PA, e na matemática é uma sequência onde termos consecutivos, a diferença entre eles é sempre a mesma. E essa diferença é chamada de razão, tá? E eu parei esse vídeo para falar sobre duas fórmulas muito importantes em progressão aritmética que muita gente decora e eu vou mostrar aqui que não é preciso decorar. Nesse caso aqui, a gente pode considerar o primeiro termo dessa progressão aritmética como sendo o 14, tá? Que é o valor que a gente pagaria por deixar o carro estacionado até 12 horas. A partir daí, cada hora adicional, a gente pagaria R$2 a mais. Ou seja, esses R$2 a mais seria a razão da nossa progressão. Isso faria com que o segundo termo dessa progressão fosse 16, né? 14 mais 2. O terceiro termo, 18, 16 mais 2. O quarto termo, 20, 18 mais 2. Ou seja, a gente ficaria com algo assim. Se a gente quisesse conhecer a fórmula do termo geral dessa PA, ou seja, uma fórmula que possibilitasse eu encontrar qualquer valor dela, basta a gente se atentar para o seguinte. A gente consegue escrever o termo A2 como o termo A1 mais uma razão. O nosso termo 3, ele também pode ser escrito como antecessor, que é A2 mais uma razão. Se a gente perceber e substituir esse A1 mais R na equação de baixo, a gente vai chegar que o nosso termo 3, ele pode ser construído, olha aí, como A1 mais R, ou seja, mais duas vezes a razão. A gente pode chegar a qualquer termo da progressão fazendo o termo A1 mais a quantidade de vezes a razão até chegar nesse termo, né? E a gente pode escrever isso da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Qualquer termo da nossa PA, pegar um termo N, ou seja, um AN, ele pode ser escrito como o meu A1 mais, se vocês perceberem aqui em cima, ó, o meu termo 3, eu pego duas vezes a razão, é sempre N menos 1. Então, eu vou pegar N menos 1 vezes a razão. Olha que bacana, hein, gente? Essa aqui é a nossa primeira fórmula, a fórmula do termo geral da PA. Tem uma segunda fórmula também, que ela é muito importante, que é a soma dos termos da PA. E acreditem, o responsável por ela foi um menino de 10 anos de idade. Eu vou contar a história para vocês, é mais ou menos assim. Várzea, seguinte, enquanto vocês não somarem de 1 a 100, ninguém sai para o intervalo. Professor, aqui ó, 5.050. 5.050? Como você chegou nesse resultado? Então, professor, na minha conta aqui ó, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 também dá 101, e 3 mais 98 também. Então, como tem 50 pares, eu multipliquei 50 vezes 101, que deu 5.050. Como vocês puderam perceber nesse vídeo, o Gauss, de 10 anos de idade, ele descobriu um padrão na progressão aritmética. Ele descobriu que termos equidistantes, eles possuem sempre a mesma soma. Olha aqui nesse caso da nossa PA. 14 mais 20 é 34. 16 mais 18 é 34 também. Então, se a gente quisesse descobrir a soma dos 4 primeiros termos, a gente faria o quê? Olha aí, o nosso termo 1, que é 14,
mais o nosso termo 4, que é 20, e eu vou multiplicar pela quantidade de pares, que no caso aqui é 2. Logo, olha aí, 34 vezes 2 dá 68, que é a soma dos termos dessa PA. Então, Gauss ele foi decisivo e importante na descoberta dessa fórmula, que mais tarde passou a ser expressa por A1, primeiro termo, mais AN, último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2, que na verdade é a quantidade de pares dessa PA. Ok? Então, essa última fórmula é a fórmula da soma. Muito fácil, né? Sinal que a gente não precisa decorar. E mais, a matemática ela está muito presente em nossas vidas. Basta a gente entender. Um abraço.